Festa de Todos os Santos, a importância de celebrar esta festa na igreja. Na solenidade de Todos os Santos, celebramos a igreja militante, honrando a igreja triunfante, o céu. No dia 1º de novembro, a igreja celebra Todos os Santos. Segundo a tradição, foi colocada nos dias 31 de outubro, porque os ingleses pagãos celebravam, a noite de Halloween. Então esta festa foi colocada para celebrar a alegria de Todos os Santos. Nesse dia a igreja militante que luta na terra honra a igreja triunfante no céu. Celebramos numa única solenidade Todos os Santos, como diz o sacerdote na oração da missa, para render homenagem àquela multidão de santos que povoam o reino dos céus, que São João viu render homenagem. No Apocalipse houve então o número dos assinalados, o 144.000 assinalados. Ser santo é buscar viver a palavra de Deus. Ser santo não quer dizer que somente são aqueles que são canonizados pela igreja ou reconhecidos. Santo é aquele que na vida da terra viveu sua simplicidade. Santo é aquele que buscou viver Jesus Cristo. Santo é aquele que mostrou Jesus Cristo com sua vida. Na nossa família temos muitos santos que hoje estão no céu. Mas não é porque não são reconhecidos pela igreja que não é santo. Todos os santos, como diz na oração, o número de assinalados. Toda a tribo dos filhos de Israel, toda a tribo dos filhos de Israel, imensa multidão de 144.000 que está diante do Cordeiro, compreende todos os servos de Deus, a quais a igreja canonizou através da dedicação inabalável de algum Papa, todos aqueles que incontestáveis, que conseguiram a salvação, que distribui a visão, beatifica a Deus, lá eles incontáveis, incorporação no reino dos céus, aqueles que buscaram viver a palavra de Deus. No documento Lumen Gentium do Concílio Vaticano II, é um documento pós-conciliar do Concílio Vaticano II, lembra, pelo fato dos habitantes dos céus estarem nos últimos mais instantes com Cristo, consolidam com mais firmeza na santidade de toda a igreja. Eles não deixam de interceder por nós junto a Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, é aquele que está no céu intercedendo por nós. No dia de hoje, ser santo é aquele que também teve suas fraquezas, que também errou, que também pecou, mas sobretudo fez a vontade de Deus, sobretudo não deixou jamais de fazer a vontade de Cristo nesta vida, sobretudo olhou para Jesus com o olhar e disse, segue-me. Quando, por exemplo, São Maximiliano Maria Kolbe, na época do nazismo, em 1944, na Alemanha, São Maximiliano Maria Kolbe era um sacerdote, um padre franciscano. E lá tinha um homem que estava para ser executado pelo nazismo. O que ele fez? São Maximiliano Maria Kolbe disse, não, eu troco com você. Eu sou padre, sou sacerdote, não tenho ninguém, sou sozinho. Porém este pai de família tem 10 filhos para cuidar, para tratar. Eu dou a minha vida em troca deste pai. Em troca que vocês deixem este pai viver, eu dou a minha vida. Então São Maximiliano Maria Kolbe foi mártir. Por quê? Porque ele trocou sua vida por aquele pai que tinha 10 filhos para tratar. Então veja, isto é santidade. Ele morreu, mas por algo muito maior. Morreu por amor a Cristo. Não quer dizer que nós precisamos morrer, mas nós devemos dar o nosso coração a Deus. Nós devemos colocar a nossa vida nas mãos de Deus. E através desta vida nas mãos de Deus, nós temos que olhar para Deus.
e ver que Deus está conosco. Deus e todos os homens, Cristo, Jesus, por seguinte, fala pela fraterna solicitude deles, a nossa fraqueza recebe mais valioso auxílio. Na hora da morte, São Domingo de Gusmão dizia que seus frades, não choreis, se vós e amais a último, pois a minha morte e ajudar-vos ei mais eficazmente que durante a minha vida. E Santa Teresa afirmava este ensino dizendo: passarei do meu céu fazendo bem sobre a terra. E os santos que morreram, eles não tiveram medo da morte. Mas o que aconteceu com eles? Santa Teresa diz para que não tenha medo, e São Domingos dizia a seus frades: não choreis, ser-vos ei mais último após minha morte, e ajudai-me eficazmente do que durante minha vida. Ele dizia que no céu não choreis pela morte, porque ele estará no céu contemplando a Deus, contemplando a face de Cristo. A marca dos santos são as bem-aventuranças. Jesus proclama no Sermão da Montanha. Por isso, esse trecho do Evangelho de Mateus 5, versículo 1, é lido na missa de todos os santos. Viveram tudo, viveram em virtude da vontade de Deus, viverem tudo na solenidade de todos os santos, pois viver Cristo é viver a santidade. 1 Pedro vai dizer, carta de São Pedro, versículo 1, de 15 a 16, sede santo como o vosso Pai do céu é santo. O próprio Deus, o próprio Cristo nos pedindo, sede santo como o vosso Pai do céu é santo. Ser santo é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, é almejar aqui já a santidade, é dar testemunho desta santidade em Jesus Cristo, é viver Jesus Cristo a cada instante nessa sua santidade. Santidade não quer dizer que você não vai passar por prova, por dor, por questionamento, porque os santos foram. Os imperadores da história da igreja mataram muitos inocentes que se tornaram santos, porém não desistiram. Por todos os mártires, no primeiro domingo de Pentecostes, celebra-se, foi introduzida em Roma, nesta mesma data, no século VI, 100 anos, era fixado no dia 13 de maio pelo Papa Bonifácio IV, e no dia em que nós celebramos esta grande festa, e com muita alegria, com dedicação, no dia da dedicação de Penton, dos deuses romanos, Nossa Senhora e todos os mártires, no ano de 835, está celebrando a transferida pelo Papa Gregório, no ano dia 1º. Veja, então ali está a santidade. Viver dentro da sua casa a santidade. Talvez pareça ser difícil viver a santidade. É difícil e não é. Se nós formos pegar no pé da letra, viver a santidade é difícil sim, porque exige muito. Mas só vai ser santo aquele que quiser, aquele que realmente deixar a sua santidade penetrar. Não é julgando os outros, não é querendo impor para os outros como você precisa ser santo, mas é olhando para os sábios, olhando para aqueles que já tentam viver a sua santidade, olhando para aqueles que vivem plenamente o Cristo a cada dia, a cada instante. Por isso que a igreja fala das bem-aventuranças, que cada um de nós somos chamados a ser santo. Disse o Concílio Vaticano II que todos os fiéis cristãos de qualquer estado ou ordem são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Todos são chamados à santidade. Deveis ser perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Com o fim de conseguir esta perfeição, façam os fiéis usar das forças
recebidas, cumprimento em tudo a vontade do Pai, comprometer em tudo-se com a vontade de Deus, se dedique inteiramente à glória de Deus, se dedique inteiramente para o Senhor, e não abandone o seu caminho, por mais difícil que seja, não abandone o caminho de Deus, porque Deus é santo por excelência, e Ele sendo santo por excelência, também nos convida a ser santo. O caminho da perfeição passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia. Não existe santidade sem luta, sem combate. Não existe santidade sem o combate espiritual, sem o progresso espiritual, sem a oração, sem a mortificação, sem a vida sacramental, meditação, luta contra si mesmo. Isto é, não existe combate se nós não renunciarmos aos nossos desejos humanos. Se nós não renunciarmos a nos mortificar, se nós não deixarmos um pouco nossa vida de lado para seguir Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E obrigado vocês que nos acompanham pelo Facebook e também pelo YouTube.